Olá, boa tarde, tudo bem? Deixa eu abrir mais aqui. Fixado aí o tema da nossa live. E sem mais delongas, hoje é live de técnica, então por isso vamos procurar ser o mais rápido objetivo. Hoje eu quero te ensinar uma maneira de você fazer o seu mapeamento de uma forma que você não vai esquecer quando você chegar lá de frente para a sua cliente. Você vai ficar perdida, esqueceu? Não, depois de hoje você nunca mais vai esquecer como fazer o mapeamento na hora que a sua cliente chegar. Tá bom? Eu sou a Natália Amaral, sou criadora da metodologia de ensino excelência no design. Todas as segundas, quartas e sextas eu tô aqui com um tema para te mostrar como de fato é viver de sobrancelhas, sem esqueminha, tudo no preto e no branco. Lá dentro do meu treinamento eu ensino tudo que as designers não conseguem aprender nos cursos presenciais para atrair clientes. Então, você que está me acompanhando por aqui, você vai ver um pouco da minha metodologia que eu ensino lá dentro do treinamento. E hoje não será diferente. Então, sem mais delongas, vamos lá começar? Primeiro, quero te falar o seguinte: assista a live com calma, com atenção, para que você aprenda o passo a passo certinho. Qual é a base dessa técnica que eu vou te ensinar? Você vai fazer o mapeamento com 8 linhas, certo? Então, 8 linhas. Outra coisa que eu quero te falar, depois que você assistir essa live, depois que eu postar ela, o que você vai fazer para que esse aprendizado fixe na sua mente, para que de fato você não venha esquecer, porque você concorda comigo que não basta só saber, mas é preciso praticar. Então, com essa aula aqui não vai ser diferente. Você vai assistir novamente no gravado, só que com um papel, uma régua escolar, lápis e borracha, e você vai replicar essas 8 linhas aí no seu papel e vai treinar elas todo dia até você fixar essas linhas, para que quando a sua cliente chegue, você não fique perdida, você não fique desesperada. Meu Deus, e agora o que eu faço? Hoje a gente não vai se atentar a medidas, certo? Relaxe, calma. Eu quero que você aprenda a base do mapeamento com essas 8 linhas. Eu vou virar aqui a minha câmera e a gente já vai para a prática sem enrolação. Combinado? Bora lá. Deixa eu bloquear aqui minha câmera. Eu vou posicionar aqui. Pra gente começar a nossa live. Vamos lá. Confirma pra mim se você consegue ver direitinho. O que eu vou utilizar aqui para o nosso mapeamento é uma linha, é tudo que você vai utilizar aí quando você for atender seu cliente. Uma linha, o lápis dermatográfico, que você vai pigmentar essa linha. Vou utilizar também um palito de laranjeira com algodãozinho na ponta. Eu tenho aqui o álcool para mim colocar aqui na pontinha. Quando você for tirar da sua cliente, quando você for fazer a limpeza, que você vai ver logo mais, o que você faz? Você usa o adstringente, certo? Eu vou usar esse aqui, se caso eu precisar, o álcool, o adstringente e o algodão. Deixa eu posicionar aqui. Bora lá. Primeiro, depois que você higienizou o rosto da sua cliente, então você já de cara você vai saber que você vai precisar de 8 linhas para fazer o seu mapeamento. Então, pego aqui minha linha. O que você vai precisar primeiro? Vamos para a primeira linha. Primeiro de tudo, esse aqui é um mapeamento do zero. Você tá vendo que a boneca ela não tem sobrancelhas. Então, o que indica isso aqui? Que você vai poder replicar em todas as suas clientes. O que você vai ter cuidado? Só de você personalizar.
porque umas sobrancelhas são mais grossinhas, outras são mais fininhas, então você vai personalizar. Procura sempre aproveitar o máximo possível de fios. Não vou te dar medidas aqui, certo? Vamos se atentar às linhas para que você preencha toda essa caixinha do mapeamento. Então, a primeira linha que você vai fazer é a central, então você passa bem no meio aqui, ó, na cabeça da sua cliente, ó, bem aqui no meio da testa, certo? Porque aí você dividiu os lados. Depois, você vai fazer a segunda e a terceira linha, que são as espessuras de sobrancelhas. Você vai aproveitar o máximo possível de fios que a sua cliente tem, certo? Então, você pega o último aqui embaixo, dá um espaçozinho, certo? Da sobrancelha. Aqui, a nossa modelo, ela não tem fios. Só que a sua cliente, ela vai ter fios. Então, aproveita o máximo de fios possíveis. Tanto aqui embaixo, olha só. Imagine que eu peguei o último fio, quanto aqui em cima. Certo? Fizemos 3. Agora, vamos fazer a quarta, que seria a do ponto alto. A do ponto alto, ela não é da mesma espessura dessa aqui. É um pouquinho mais próxima, olha só. Então, você passa aqui, ó, a quarta linha. Nath, pode fazer em outra ordem? Pode fazer em outra ordem, certo? Só se atente ao número de linhas para que você não se enrole e para que você entenda qual o posicionamento delas. Então, até agora, a gente já fez quantas linhas? 4 linhas. Vamos fazer a 5 e a 6, que são as distâncias entre as sobrancelhas. Geralmente a gente pega aqui, ó, no cantinho do nariz da sua cliente. Então, sempre aproveitando o máximo de fios que ela tiver. Certo? Aí agora vamos fazer as outras restantes. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas faltam? 8. Então, a 7ª vai ser o nosso ponto final, que você vai pegar aqui, ó, do arco do cupido. Ó, deixa eu levantar um tiquinho de nada, que é aqui, ó, nesse meio da boca, passa aqui, ó, no cantinho do nariz e sobe. Como que eu gosto de fazer normalmente? Eu gosto de pegar o último cílio e passar uma linha aqui. Então, imagina que eu peguei, deixa eu marcar aqui e eu viro para que você veja. Só um minuto. Ó, imagina que eu peguei no último cílio e subi. E eu vou replicar sempre tudo do mesmo lado. A 8ª vai ser o nosso ponto alto. Ao invés de ser aqui no canto do nariz, vai ser aqui na aba. Então, você pega aqui na aba, ó, subiu. De um lado e sobe do outro. Aqui teria que ser um pouquinho mais pra cá, porque ela ficou muito no meio. Por que que não pode ser no meio? Senão a sobrancelha da sua cliente vai ficar aquele circunflexo. Fizemos as 8 linhas até agora. Olha só, fizemos 8. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª e a 8ª. Certo? Aqui são 10 porque a gente replica os lados, mas na verdade são 8. 2 a mais, porque claro que se a gente faz de um lado, então a gente tem que replicar do outro. Agora, eu vou só conferir esse ponto alto para a cauda, porque como não tem cílio aqui, só para conferir a medida, certo? Você pega o paquímetro e vai fazer toda a medição aí. Que seria um pouquinho mais pra cá. E assim você vai fazer na sua cliente. Aguenta aí.
Se a linha ainda tiver, se a linha que você fez apagou, borrou, você vai lá e acende novamente. Agora vem a parte que é só fechar a caixa do mapeamento. Se você quiser, você pode fazer em ordem aleatória todas essas linhas. O que é importantíssimo que você não esqueça, onde você vai posicionar essas linhas. Então, se você sabe que são 8, né, no caso aqui 10, que a gente replica do outro lado, você precisa saber que são 3 na vertical, certo? Que são essas. 3 na horizontal e 4 na diagonal. Aqui seriam 10, os dois lados, certo? De novo, 3 na horizontal, 3 na vertical e 2 na diagonal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os pontos de ligação. Aqui, ó, embaixo. O início superior, o início inferior. Aqui, ó, o ponto alto lá em cima, certo? E o ponto final. Essa daqui eu esqueci de apagar. Calma aí que eu vou marcar o ponto alto inferior. Relaxa. Do outro lado, da mesma forma, embaixo, em cima, que é o início dessa sobrancelha. Aí depois eu venho pro ponto alto superior e depois aqui, ó, a cauda. Para que eu marque o ponto alto inferior, o que eu vou fazer? Você pode fazer o seguinte, que é o que eu aconselho, se assim a sua cliente tiver fios para isso. Nem sempre você vai conseguir. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a medida do início, da espessura, certo? E levar até o ponto alto. Então, eu vou tirar aqui essa medida e vou levar do mesmo jeito pro ponto alto. Aí eu faço assim, ó. Você com paquímetro, você passa aqui um pouquinho do seu lápis dermatográfico. Tira aqui a medida. Aí, travou. Aqui. Só tirar aqui. Perfeito. Ixi, aqui não marcou não. Peraí, deixa eu marcar aqui desse lado. É bom, ó, sempre você ter assim um dermatográfico velhinho pra não arrancar a ponta do outro. Porque geralmente quando a gente tá fazendo, danifica muito a ponta. Então é sempre interessante você ter aí um velhinho. Quando for comprar, compra 2. E depois disso aqui, é só você ligar os pontos. Certo? Aqui já tá toda a base. Se você aprender a fazer essas linhas aqui, seu mapeamento tá 80%. O que você vai fazer aqui? Você vai só ligar os pontos que a gente acabou de marcar e depois disso faz um mapeamento. Se você for aplicar uma rena, você pode replicar novamente e fazer, porque às vezes a sobrancelha da nossa cliente ela é falhadinha e a cliente ela quer fazer um tantinho mais larga só para fazer o preenchimento das falhas. Então você pode fazer isso também, seguindo essas linhas aqui, mesmo que a sobrancelha seja um pouquinho mais fininha. Aí agora eu vou posicionar aqui e vou só ligando. Então, deixa eu acender aqui, ó. Você vai com calma, devagar. Ó. Levei até o primeiro ponto. Quando você tiver com a sua cliente, procura sempre esticar. Depois, o que você faz aqui? Você desce até aqui, ó, a cauda, lembra? Ó, tá vendo como eu faço?
com calma, devagar, sem pressa, em cima, da mesma forma. Então, eu sempre vou ligar os pontos, do início até o ponto alto e depois até a cauda. Aí, para você fazer o mais retilíneo possível, aí é interessante fazer todo um treino de coordenação. Mas aí você vai preenchendo, não passa um traço logo reto, você vai assim, aos pouquinhos. E se sai grosso, se sai tortinho, calma, porque tem o lápis dermatográfico justamente para... o palito de laranjeira, lembra? Com a pontinha aqui, que você vai colocar o adstringente, para que você acerte esse mapeamento. Então, tá vendo aqui, ó, que ficou mais grossinha? Então, você vai lá e vai fazer desse jeito assim, ó, na sua cliente. Vai acertando devagar. Cuidado, porque a ponta é fininha, para você não machucar a sua cliente. Da mesma forma que você limpa por fora, você vai limpar por dentro, do mesmo jeito. Não precisa ter pressa, não precisa. Com o tempo, você vai pegando agilidade. Porque se você faz com pressa, o que é que acontece? Vai ficando cada vez mais borrado. Aí você pensa que vai fazer rápido, é o contrário. Então não é melhor fazer com calma e fazer de primeira do que ficar limpando e fazendo de novo, trocentas vezes? Porque se você ficar esfregando muito com adstringente, machuca a pele da cliente. Aquela fricção que você faz vai assar a pele da sua cliente. Então, relaxa, respira na hora que for fazer, tranquilidade. No início, o que eu te aconselho? Não conversa. Quando a cliente chegar, não conversa. Quando você não tem muita experiência, se você ficar conversando, atrapalha um pouquinho. Então, você vai bem concentrado e vai ali formando o seu mapeamento. Vai acertando tudo, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Com 8 linhas, 10 porque a gente fez do outro lado também. Na verdade, eu ia fazer só de um lado, para a live não ficar muito grande. Ó. E depois você vai acertando. O que eu vejo aqui, ó? O que eu já consigo visualizar? Aqui, ó, na minha boneca, na cabeça dessa boneca, ela é um pouquinho mais alta aqui. É um plástico mais enrijecido. E essa parte aqui é um pouquinho mais alta. Então, percebe que ficou tipo um buchinho aqui, porque é uma imperfeição dessa cabeça de boneca. Gente, parece que não, mas do mesmo jeito tem cliente que tem uma parte aqui mais alta e aqui, ó, que às vezes você faz bem retinho, você tirou todas as medidas e fica aqui alto. Nessa hora, eu vou te dizer o que eu faço. Nem sempre vai dar para deixar retinho do jeito que a linha vem. Então, imagine que eu tivesse pego, ao invés de fazer na mão livre, eu tivesse pego aqui a linha e tivesse passado. Então, eu vou adaptar o meu mapeamento a essa, vamos dizer assim, a essa imperfeição da minha cliente. Então, eu vou adaptando. Ao invés de eu passar a linha, vamos supor que eu tivesse passado a linha. Então, eu apago só nesse local onde a minha cliente tem essa parte mais alta. Apago só no local. E vou fazendo de uma forma que venha ficar o mais retilíneo possível. Com essa imperfeiçãozinha que ela tem. Porque se você faz desse jeito, passei a linha, mas eu já conferi, tá tudo certo, ok, vou aplicar a minha rena, quando ela ver, possa ser que ela não perceba, ou
possa ser que alguém de fora que perceba. Vai parecer que você deixou torto ali, que você deixou um buchinho. Mas não necessariamente é assim. Possa ser que seja algo mesmo do rosto da sua cliente, assim como é aqui, ó. Você viu que eu tive que levantar mais essa linha, nessa parte aqui, ó, onde esse plásticozinho é mais alto. E do mesmo jeito você pode fazer aí, com a sua cliente. Aí aqui, ó, você viu que ficou, ó, tá vendo? Ó, não pode ficar assim. O que você vai fazer nesse momento? Principalmente se for aplicação de rena. Mulher não faz isso, não faz. Porque tá vendo isso aqui, ó? Imagina que eu venho e aplico a rena aqui. Quando eu retiro aquele pigmento, vai marcar muito aqui. E se tá grosso, assim, vai dar diferença nessa linha aqui, ó, da cauda. Então, o que é que eu faço? Eu limpo dentro. Ai, Nath, mas tem fio. Mas dá pra limpar. Com cuidado, dá pra limpar. Atenção na hora desse palito, para que você não machuque a pele da sua cliente. Jesus de misericórdia. Limpei dentro, venho aqui e limpo fora também. Eu deixo bem retinho, o máximo que eu conseguir. Para que quando eu venha, até na hora da retirada de fio, gente, se a gente deixa uma linha muito grossa, o fio da sobrancelha, ele é fino. Então, qualquer espessurinha a mais, você pode deixar um fio que compromete ali um acabamento perfeito, um acabamento excelente. Certo? Então, deixa fininho. Ok? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui mais um tiquinho. Vou passar com álcool. Não passa com álcool na sua cliente, tá? No rosto da cliente. Eu tô passando aqui porque é um plástico. Você vai passar com adstringente. Ó. E depois disso, você pode vir aqui, ó. Se você quiser deixar marcado o rosto da sua cliente, fica à vontade. Geralmente eu limpo antes de fazer o próximo procedimento. Eu gosto de deixar só a caixinha. Mas se você tiver uma maior segurança com as linhas, então deixa as linhas, certo? Deixa as linhas, porque aí se caso acontecer de apagar algum local, então você já tem a linha como parâmetro. Eu gosto de deixar mais limpinho o rosto da cliente, já limpo tudo, certo? E do mesmo jeito você vai fazer aqui. Você vai ligar, ó, o ponto inferior aqui, ó, o início, até aqui o ponto alto inferior e depois cauda. Aqui da mesma forma, ó, em cima e cauda. E vai fazer do mesmo jeito que eu fiz desse lado, certo? Deixa eu acender mais um pouquinho. Como que eu gosto de fazer dessa forma aqui, na mão livre? Eu vou te explicar aqui, ó, na testa. Imagine que você tem o ponto A pro ponto B. Você não vai fazer assim, ó, pra ficar retinho. O que que você faz? Você vem aqui, ó, com a pontinha do lápis dermatográfico, ó, bem fininha, 90 graus, que é bem pezinho. Quando eu virar a câmera pra mim, eu te mostro, eu te ensino como que é. Porque se você deixar deitado, vai sair mais grosso o traço. Então, procura deixar o lápis bem pezinho. É porque meu celular tá bem em cima de mim. Ó, apoia aqui, ó, o dedinho e vai fazendo. Eu vou ter que virar de lado o meu lápis. Deixa eu levantar aqui. Porque o meu espaço aqui da câmera não dá. Deixa eu fazer aqui, depois eu te mostro. Ó, e vai sempre devagar. Não faz um traço direto. Eu gosto de fazer aos poucos. O celular me atrapalhou aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui embaixo. Ó. Ó. Você vai fazer assim, ó. Não faz tudo direto, certo? Ó, essa posição ficou melhor. Olha só como fica bem fininho. De novo, não faz o traço reto. Qual é a dificuldade que às vezes você tem de fazer na mão livre? Ah, mas eu não consigo e tal. Faz bem de pouquinho. Quanto mais curtinho, ó, melhor. Melhor, melhor, melhor. Mais curtinho, ó.
pego e arrasto, pego e arrasto, pego e arrasto, ó. Certo? Se caso ficou alguma imperfeição, que é super natural, relaxa. Você vem com o seu palitinho e alinha. Porque se você pega daqui, ó, desse ponto aqui até esse aqui, é muito mais difícil ela ficar retinha. Então, o que é interessante? Pego aqui um pouquinho de nada, arrasto, um pouquinho de nada, arrasto, um pouquinho e arrasto. Não faz muito grande, não. E aí, se você fizer assim, você faz até mais rápido. E depois você vai só fazendo a limpeza. E depois você faz todo o seu pensamento, faz ali o acabamento, entrega o espelho para sua cliente. Não fica nervosa, porque você já aprendeu todos os pontos, você já aprendeu ligar aqui, ó. Se for na mão livre, e vai dar tudo certo. Certo? Olha só como fica aqui, ó. Que tá bem altinho, tá bom? Então, vou virar aqui pra mim, só pra mim te mostrar como que fica esse lápis aqui. Só um minuto. Ó, sempre que fizer na mão livre, o lápis na cliente fica assim, não deita, certo? Não deita, porque o traço fica grosso, não deita. Procura deixar ele 90 graus, se puder 90 graus, ou um pouquinho assim, ó, um pouquinho de nada mesmo. Porque quando você deixa ele em pezinho, o traço sai mais fino. Se você fizer do ponto A até o ponto B direto, é muito mais difícil você ter uma assertividade de primeira. Então, o que você faz? Pega e arrasta, pega e arrasta, pega e arrasta. Combinado? E você vai fazer todas essas linhas no papel. Do mesmo jeito, deixa eu ver se eu tenho um papel em branco aqui. Está escrito. Ó, imagine aqui que você tem esse papel. Então, você vai fazer, lembra das linhas? Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. 6. Se você for fazer só um lado, faz só um lado. 7, que é o ponto alto ou o ponto final. Eu gosto sempre de fazer o ponto final primeiro. Por que eu gosto de fazer o ponto final? Porque o ponto final, ele me dá o norte para mim não deixar esse ponto alto aqui no meio. Certo? Então, faz logo, marca logo o ponto final, porque aí na hora de você marcar o ponto alto, imagine que você marcou bem no meio. Quando você tá com traço aqui no final, você, tá muito no meio. Então, se eu fizesse na minha cliente, ia ficar um ponto alto com um chapéuzinho, um circunflexo, porque a sobrancelha tá dividida no meio, certo? Então, replica tudo aí. Certo? Não fiz o outro lado, porque a minha câmera também meu celular tá bem em cima aqui, vocês viram qual a dificuldade foi para fazer esse traço aqui. Mas é do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você faz um lado, é só ligar o outro. O que é importante de tudo isso? É só você saber dessas linhas, que agora você já sabe. Aí, o que você vai fazer? Terminei aqui. Vou postar essa live. Você vai fazer todos os pontos. Você não precisa nem acompanhar essa última parte de ligar, não. Você nem precisa. Você só precisa replicar todas essas linhas. Dessa forma, faz só as linhas. Não liga. Não liga ainda. Faz só as linhas. Ai, peraí, qual que linha é agora? Então, você ainda não aprendeu. Pega outro caderno, outra folhinha e faz sem ver as linhas, certo? As 8. Faz as 10, que aí você faz logo o rosto completo. As 10 linhas, porque aí no caso você tem que fazer o ponto alto 2 vezes e o ponto final 2 vezes. Depois que você aprendeu aonde vai ficar todas essas linhas, meu amor, você nem precisa mais ver o que eu fiz nessa live depois. É só ligar os pontos. Combinado? A Jéssica tá perguntando se vai ficar salva. Vai sim. Vou salvar agorinha mesmo.
Certo? E aí, gostaram? A Dani maravilhosa. Somos, né, Dani? Obrigada, amor. A Dani underline come 7. Estou no CLT, não consigo assistir agora. Ana, meu amor, vai ficar salva, viu? Vai ficar salva, não se preocupe. Deixa gravado, por favor. Se eu pedir, dá uma ordem. Tá bom? Então, dessa forma aqui, recapitulando, você não vai esquecer mais. Chegou lá a cliente, ai, sobrancelha fina, sobrancelha grossa, ai, aquela monocelha, meu Deus, o que é que eu faço? Respira. Faz as 10 linhas. 1, 2, 3... certo? 1, 2, 3, 1, 2. Seriam 8, né? Mas como você vai fazer dos dois lados, são 10. Faz na folha. Não vai fazer na modelo ainda. Faz na folha. Se caso, quando você estiver na folha, depois que você assistiu essa live de novo, você esquecer, você não aprendeu ainda. Não liga o ponto ainda. Não é hora de ligar. Nath, qual é a hora que eu sei que eu vou ligar os pontos? Depois que você já sabe todas as posições das 10 linhas. Pode ser folha de caderno? Pode. Pode ser folha sem pauta? A A4? Pode. A que você quiser. Depois que você... não, eu já sei. Já aprendi as 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí sim... é a hora de ligar, porque você vai ver que para ligar não precisa de mais nada. Então eu te ensinei aqui o que você muito provavelmente, e olhe, eu não posso dizer com certeza que a gente nunca pode dizer isso, você não aprende nos cursos presenciais para atrair clientes, porque entenda o seguinte, para que você atraia seu cliente, você tem que ter um mapeamento eficaz. Porque se você não tiver um mapeamento eficaz, assertivo, não tem como o seu design sair bom. E pega também esse passo a passo que eu te dei na hora de fazer na mão livre, ou você pode marcar na linha também. Não faz o traço reto, faz só pontilhado, certo? Tipo um arraste, não é nem um pontilhado, que o pontilhado é só os pontinhos. Você faz um arraste, pegou o lápis dermatográfico, faz. Faz primeiro com a caneta no papel. Então você fez lá, isso só para quem já aprendeu as linhas, viu? Não vá fazer isso logo. Se você fizer isso, você vai estar queimando a etapa. E é por isso que muitas das vezes as designers não conseguem aprender. Primeiro, que os cursos presenciais não dão passo a passo, atropela tudo, é muita informação, aí já queima as etapas. E quando a design chega lá na hora de atender a cliente, fica nervosa, fica insegura, não sabe o que fazer, fica perdida e no final fica frustrada. Então faz o tracinho, as ligações, ó, pega e arrasta, pega e arrasta, pega e arrasta. Não faz um traço reto, só no arraste, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Tipo assim, sabe quando você vai aprender a fazer o gatinho, o delineado? Lembra que elas mandam você fazer, né, todo lá, de pouquinho em pouquinho? É tipo isso, certo? Para quem já aprendeu as linhas, vai para essa segunda etapa. Não passe de etapa. Depois que você aprender as linhas, você vai depois ligar. Você vai ver que você vai conseguir fazer qualquer sobrancelha do zero. Tipo, se a sua cliente chegar desse jeito, pelada de sobrancelha, e disser assim, eu quero rena, não quero nem saber, eu sei que a rena vai sair amanhã, mas eu quero fazer. Não importa, porque agora, meu amor, não precisa mais ter fios, porque depois que você aprendeu com essa live, todas as linhas do mapeamento, pode vir com sobrancelha, sem sobrancelha, com falha, sem falha, que você vai dominar tudo. Tá bom? Te espero na sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, gente, aproveita, coloque em prática, porque se você só vê a live e você não tiver ação, eu tenho que ser sincera com você. Você não vai conseguir ter o resultado que você quer. É muito importante que você não só assista essa live, mas que você replique os exercícios. As meninas da formação, elas conseguem imprimir todo o treinamento lá, tanto de coordenação, de mapeamento. Por quê? Porque eu tenho que deixar o material lá, porque eu sei que se ela só assistir, ela não vai conseguir fixar. Então, lá debaixo da aula, ela tem lá a folhinha para ela imprimir, para que ela assista e faça em casa, do mesmo jeito que você vai fazer. Tá bom? Então, te vejo na sexta-feira com outro tema aqui de aula, para que você se familiarize com o design de sobrancelhas, para que você também se motive e saiba como de fato é os bastidores de viver de sobrancelhas. Você não precisa se matar
de fazer trocentas coisas, trabalhar 24 horas para que você tenha um salário digno. Você precisa o quê? Ser eficiente e dominar no design de sobrancelhas. E isso eu tô aqui, sempre te dando uns bisus, sempre te passando aqui uma aula onde você vai ter o máximo de aproveitamento, se assim você estiver aqui comigo e continuar firme aí nesse propósito. Combinado? Beijo, fica com Jesus, vou postar agora. Se você tiver um tempinho, aproveita que já tá quente e já faz o teu treinamento, tá bom? Beijo, deixa um comentário abaixo dessa aula que eu vou ficar muito feliz de ler o seu feedback e também te responder. Tchau, tchau.